A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. As histórias de deuses e deusas da Grécia Antiga são eternas. Ainda nos dizem alguma coisa hoje. A evidência do divino estava por toda parte. Para os gregos, os deuses eram tão reais quanto os campos que cultivavam e as famílias que criavam. A quantidade de pequenos altares existentes por toda a cidade, o número de dedicatórias a deuses e grandes santuários falam de uma crença muito forte neles. A vida era sentida como muito precária e era necessário que fosse feito o possível para conseguir que os poderes que governam o mundo estivessem ao seu lado para mantê-lo seguro. Do berço até o túmulo e de uma estação até a outra, cada fase da vida humana estava interligada com os deuses. Mas enquanto as principais divindades como Zeus, Prometeu e Deméter eram adorados em todas as mais de 700 cidades-estado, cada cidade e aldeia afirmavam ter seu próprio deus. O panorama da Grécia era cheio de deuses que poderiam ser completamente desconhecidos na aldeia seguinte. Cada pequena corrente de água, cada fonte de água fresca, qualquer coisa que fosse apreciada no clima poeirento da Grécia tinha sua própria divindade. Cada aldeia era encorajada a ter seus próprios deuses favoritos e seus próprios heróis. Os deuses eram muitos. Hackeado não de deuses diferentes da mitologia grega, mas de santos padroeiros. Assim, cada cidade tem seu santo padroeiro. Mas o que eu posso afirmar para você sem sombra de dúvidas, que esta característica da Grécia Antiga ainda se encontra no nosso planeta nos nossos dias. E cada localidade tem o seu Deus, a sua divindade própria. E você que é protestante, quando ouve o irmão Rubens falando sobre o catolicismo, não pense que você está excluído desta prática, porque a religião que você serve, o protestantismo, é, na verdade, uma sequência do catolicismo. E nesta característica de sequência do cristianismo e do catolicismo, também tem em cada localidade seus próprios deuses. Daí
os santuários que estão espalhados por todos os bairros e agora se chamam de igrejas evangélicas. É claro que nesses locais não tem imagens como essa do catolicismo, mas cada um procura servir ao seu Deus de acordo com a sua denominação local, de acordo com o seu pastor, o seu sacerdote local. E este, algumas vezes, até mesmo é endeusado e adorado como se fosse uma divindade. Mas mesmo que não se adore aos seus pastores, essas pessoas em cada bairro, em cada local, assim como na Grécia Antiga, têm seus santuários de culto, do mesmo jeito, no mesmo modelo. O grande diferencial do que está na Escritura é que nela, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, nunca nos pediu nenhuma dessas práticas religiosas. Então, o que nós podemos observar em tudo isso é que a prática do miticismo, de adoração a deuses estranhos da Grécia, ainda se faz presente hoje em nosso meio. Eu me chamo Rubens e por 16 anos fui evangélico e cristão. E hoje eu mostro através da Escritura que muita coisa do que eu aprendi não está escrito daquela forma. E eu penso que você também disso deveria saber. Quando nós falamos assim, você deveria saber. Quando se fala deveria, quer dizer, uma coisa que seria assim natural, normal, né? Que o diferente ou estranho é não saber, porque já deveria saber. Mas quando nós falamos já deveria saber, amada, ou você deveria saber, é porque nós estamos nos referindo à Escritura. Sim. Então, isso quer dizer assim, você deveria saber dessas coisas se você lesse a Escritura conforme a Escritura foi feita. Sim. Mas as pessoas deveriam saber e não sabem porque elas não leem a Escritura para poder aprender. Elas só leem a Escritura para poder, na Escritura, ou seja, aí no caso a Bíblia, né, para poder ver aquilo que o pastor está ensinando ou ao vivo num culto, ou pela televisão, ou através de estudo, para testificar o que ele está falando. Então, essas pessoas, e aí, né, quem são essas? Todas as pessoas do protestantismo, de um modo em geral. Né? Elas pegam a Bíblia para poder acompanhar um estudo bíblico de um livro, ou de uma apostila, ou de alguma coisa que um pastor preparou. Ou então na hora do culto, para poder apenas assinar embaixo do que o pastor está falando. Mas se essas pessoas pegassem a Bíblia e nela lesse a Escritura, não respeitando capítulo nem versículo, observando as traduções e transliterações, né? E ler, naturalmente, como se lê um livro, aí ficaria difícil utilizar esse tema do nosso DVD. Você deveria saber, ficaria difícil. Por quê? Porque todos já saberiam. Já saberia. É verdade, mas tem uma coisa, né? Até assim, eu até acho que muitos que assistirem esse vídeo, essa gravação, vai perguntar, não, peraí. Sim, é certo que a gente lê quando o pastor manda ou por causa de um estudo, mas também há pessoas, ou até eu mesmo leio a Bíblia em casa. Exato. Né? Porque realmente tem pessoas que param o dia da casa e pegam para ler a Bíblia, mas está com a ideia lá na cabeça que o pastor passou, quer dizer, que pega para ler não exatamente o que o pastor mandou naquele momento, né? Mas tanto é que lê com a como é que fala? A mente preparada já para aquilo. Preparada para aquilo, porque se não fosse, já teria descoberto as coisas há muito tempo, né? Essas verdades há muito tempo. Então, de uma forma ou de outra, lê assim para, como é que fala? Para ver se o que o pastor falou está correto mesmo, né? Alguma coisa acontece de diferente quando a pessoa pega a Bíblia para ler em casa. Ou ela não entende quase que nada, absolutamente nada, porque parece que complica mais do que explica. Muitos até fala que é complicado. Porque o que ela aprendeu lá é uma coisa e na Escritura é outra, então complica, então tá esquisito. Então não entende, né? Ou então ela agora vai ler justamente alguma coisa que foi orientado a ela mentalmente a ler. Então ela vai ler procurando ver aquilo e vai ver aquilo ali escrito. Mas o que foi escrito quando alguém escreveu não foi aquilo. É isso que eu quis dizer. Aquilo foi o que disse o pastor a respeito. Por exemplo, o pastor fala para ela o mais comum de todos, amada, de tudo mesmo. Olha, irmão, devemos dar o dízimo, que senão o devorador vai comer tudo que é seu, hein? Então a pessoa agora vai procurar Malaquias e vai ler. Quando a pessoa lê Malaquias, fala, é mesmo, olha aqui, ó.
Eu tenho que dar o dízimo, senão o que vai ocorrer aqui é que o devorador vai comer minha comida. Então, para Deus repreender o devorador, eu tenho que dar o dízimo, tá certo. Então, ela foi orientada na igreja dessa forma, não uma vez, nem duas, mas muitas. E até mesmo em casa, quando ela pegar a Bíblia para ler, ela vai ver isso. Só que ela está vendo numa visão que foi imputada na cabeça dela. Certo. Como se fosse uma programação de computador. Se agora ela esquecer essa programação de computador e falar, eu quero ver do jeito que o profeta Malaquias escreveu. Aí ela vai ver sacerdote, este mandamento, toca a voz. Roubará, sacerdote, o homem a Deus? Todavia vós, sacerdote, me roubais. E ainda perguntam em que te roubamos. Ora, sacerdotes, vocês, sacerdotes de Israel, me roubam nos dízimos, nas ofertas que vocês recolhem. Trazei agora à casa dos mantimentos o dízimo que você colheu na totalidade, e não uma parte do que você arrecadou do povo, mas trazei ele integral, para que haja mantimento em Israel para o meu povo. E aí, faz prova de mim, se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei chuva sobre chuva, de maneira tal que na sua plantação, ou na plantação de Israel, né, o fruto do chão venha a nascer tanto, em abundância, que não haja nem lugar suficiente para guardar tanta comida que eu der com a chuva. É assim que tá. É assim que tá lá. O entendimento é esse. O entendimento é esse, exatamente. Mas a pessoa não vai ver isso jamais. Aí nós vamos ficar aqui falando, você deveria saber. Mas deveria saber, voltamos ao princípio do assunto que norteia esse vídeo que nós começamos aqui agora, na abertura. Deveria saber, se você não ficasse dando ouvido ao sistema religioso, mas colocasse a sua fé, a sua vontade de aprender, a sua capacidade de raciocínio na Escritura e lesse do jeito que ela está escrita. Né, amada? Então, não haveria necessidade do você deveria saber. Mas o que nós traz aqui agora, amada, esse assunto que eu creio que é interessante, é você deveria saber que é tão bobo, tão comum, tão corriqueiro, mas que as pessoas deveriam saber e não sabem. Vamos abrir aqui da seguinte forma. Eu estou longe da Cris, é uma pessoa que a gente gosta muito. Nós estamos num lugar e a Cris em outro. Certo. E agora eu não estou na era do computador. Vê se você entende. Eu não estou na era da internet. Eu e você, nós estamos na década de 80. Tá certo? Certo. E nós queremos mandar um comunicado para a Cris. Então, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos usar o telefone nesse exercício de raciocínio. Nós vamos usar um método mais antigo, porém tão eficaz para a comunicação como, antes do teu telefone era o que era o mais utilizado, a carta. Então agora, amada, vamos nós pegar uma missiva. Sabia que carta chama missiva? Eu não sabia, não. Vamos fazer uma missiva para a Cris. Nós vamos pegar o papel, vamos pegar o lápis ou a caneta e vamos escrever. Querida Cris, espero que esta te encontre gozando da maior paz e felicidade. Nós daqui escrevemos essas poucas linhas para relatar. Era assim que escrevia antigamente a carta. É verdade. Agora, o que é importante disso, amada, é que você tem que colocar ali na carta, ela presa no envelope, claro, para ter privacidade, porque só interessa a ela, que é a remetente, não, a destinatária. E agora, nesse envelope, você vai informar ao órgão responsável por pegar na sua mão e entregar na mão dela, certo. E aí é o Ministério das Comunicações através dos Correios. Sim. Você vai escrever 2 campos principais, primordiais. É Sim. Aqui que eu quero que as pessoas entendam e prestem atenção, amado. Nós estamos raciocinando. Vê se você me entende. Estamos raciocinando. Em uma parte deste envelope, você vai escrever de quem é a carta, para que a Cris, ao receber, saiba quem enviou, e para que o correio também, caso não encontre a Cris, saiba a quem devolver. A quem devolver. E vai colocar o endereço, o CEP, tudo que é necessário. Este é o remetente. Agora é que eu quero mostrar para você um raciocínio do que você deveria saber já há muito tempo. De um lado da carta tem o remetente, do outro tem o quê? O destinatário. O destinatário. Presta atenção no destinatário, meu amado. É o destinatário que é o critério que vai, então, agora ser utilizado e respeitado pelo correio para que a sua carta chegue até a pessoa que você enviou, no caso, a Cris, na Bahia. Sim.
Tá certo, amada? Certo. Então, assim sendo, você percebe que há um critério para que essa carta chegue à Cris. Que o destinatário seja escrito de acordo com, né, os dados de endereço, de nome, de tudo. Não é verdade? É verdade. Você deveria saber, meu amado, que as coisas envolvendo ao Criador também obedecem critérios. Agora eu vou te dar outro exemplo. Vai juntando isso, vai guardando na mente que você vai juntar as coisas. O irmão Rubens faz da forma mais difícil, amada? Não. Eu creio que é uma forma de você aprender a raciocinar, entende, meu amado? É mais do que dizer para você assim, isso aqui é um óculos. É dizer para você por que isso aqui é considerado um óculos, entende? Então, quando você aprende por que isso aqui é considerado um óculos, você vai aprender por que isso aqui é considerado uma tesoura, porque isso aqui é considerado um prendedor de cabelo, presilha, e assim vai. Então, da mesma forma também, a gente está fazendo aqui um raciocínio mental para que as pessoas dentro desse... Você deveria saber que nós estamos fazendo, saiba como funcionam as coisas de acordo com as coisas que nós acostumamos e as coisas que são do Criador. Então, é para isso. Chegamos na carta? Sim. Chegamos. O destinatário é importante para que se saiba para quem está indo. Para quem está indo. Aquela carta. Correto. Você sabe que eu trabalhei em rádio há muito tempo. Sim. E você sabe que é comum oferecer músicas no rádio. Sim. Então, eu estou agora em 1990, trabalhando na Rádio Continental do Rio de Janeiro, que é uma das rádios que eu passei. Sabe? Então, agora você vai ligar para mim, para a rádio, e vai oferecer uma música para a Cris. Tá certo? Então, agora, a próxima música, Empty Garden, do Elton John, vai ser você vai falar no telefone, eu ofereço para minha amiga Cris. Você colocou destinatário? Não. Não. Você escreveu alguma coisa que vai firmar que isso aqui é para A, B ou C? Não. Mas você falou que é para a Cris. Certo. A Cris lá do outro lado está ouvindo o rádio, ela ofereceu uma música para mim, está toda feliz. Eu pergunto, será que com o Criador funciona também assim? Não. Como no caso da música, que essa hora a música é para ele, outra hora é para outro, ou como na carta, que as coisas é direcionado a certo? Eu acho que funciona desse jeito agora. Como? Do exemplo que você deu do rádio. Do rádio, né? É verdade, amado. É assim que o povo tem feito. Olha aqui, eu vou cantar e dançar agora, mas é porque eu gosto de baile. Isso aqui eu tô... Agora eu vou cantar e dançar é porque é para Deus agora. Essa ele vai entender que é para ele. Mas essa prática não é antiga, essa prática não é nova. Porque antigamente, amado, as pessoas queimavam um animal, aí dizia, este animal é para Baal. Entende? Mas esse critério é da cabeça da pessoa. Sim. Ela mesma é que dizia, olha, este animal é para Baal. E na cabeça dela era. Agora ela dizia, este animal que eu estou queimando do mesmo jeito. É pro Deus, vamos dizer assim, para Jeová. Tá certo? E na cabeça da pessoa era mesmo. Só que pro Criador, cara, a grande pergunta é, esse critério da própria pessoa na hora pensar que é dele ou dizer que é dele, passa a ser dele mesmo? Ele pediu isso? Pedir, não pediu. É essa que é a diferencial. Entende, amada? É isso que eu estou querendo aqui que a pessoa raciocine para poder entender o que eu estou dizendo. Certo. Entendeu, minha rica? Entendi. Por exemplo, quando eu faço alguma coisa em função de A, é aquilo que é inerente a A. Quando eu faço alguma coisa em função de B, é aquilo que é inerente a B. Certo. Ô, amada, por exemplo, eu vou chegar agora para votar porque eu sou um cidadão brasileiro, eu gosto de votar no candidato, eu vou votar agora no meu candidato a deputado federal, que eu escolhi, tá certo? Eu vou chegar na junta da escola, onde for ali agora o local de votação, e vou entregar minha carta de motorista. Tá aqui, moça, a minha carta de motorista, eu vim votar. O que ele vai dizer para mim? Que não é a carta de motorista. Agora eu chego pro cara que me parou no trânsito. Pip! Cadê seus documentos? Aí eu vou até aqui, ó, meu título de eleitor. O policial vai dizer, tu tá brincando comigo? Hã? Sim. Sabe por quê, amada? Uma coisa que você faz para um é aquilo que aquele setor te pede ou obriga. Com certeza. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu estou atendendo um critério humano,
tá certo? Que diz respeito a um setor administrativo do meu país, do meu estado ou do meu município, eu tenho que fazer aquilo que aquele órgão pede. Sim. E quando eu vou fazer outro, eu tenho que fazer o que o outro exige. Verdade. Entende, amada? Essas coisas humanas são tão comuns. Será que as pessoas não percebem que as coisas do Criador, amada, são muito mais sérias do que essas? Com certeza. Então, se nós lermos a Bíblia, a Escritura que está na Bíblia, de forma descontaminada, nós vamos ver o que ele nos pede. Se é a carta de motorista, se é o título de eleitor, Sim, se é que ofereça música para ele na rádio, se é que mande uma carta direcionada. Isso mesmo. Entende, amada? Sim. Nós vamos ver o critério que ele determinou. Não é o que eu escolhi para fazer. No trânsito, amada, eu escolhi. Eu abri a minha carteira e peguei aqui meu título de eleitor e dei o policial. Eu escolhi o título para dar o policial, mas o policial vai zombar da minha cara. Quer dizer, vai dizer, você está zombando de mim? Né? Vai achar que é uma zombaria. Ou se enganou. Ou me enganei ou foi de propósito. Se eu me enganei, amada, da próxima vez, o que eu faço? Vai fazer o certo. Fazer o certo. Se você se enganou até agora, meu amado, da próxima vez faça o certo, meu amado. Claro. Não é verdade? Porque você não está fazendo para o policial nem para o homem da junta eleitoral. Você está fazendo algo que é o próprio Criador quem disse. E na palavra dele, amada, hora nenhuma ele pede para cantar para ele. Não. E muito menos que as pessoas dancem e digam, essa dança é para Deus. Ou essa não é. Critérios humanos, essa música é gospel. Então essa gospel é para Deus. Essa aqui é mundana. Essa não é para... Esse critério é de quem? Tá onde escrito isso aqui? Em lugar nenhum. Eu vou ouvir o Zeca Pagodinho. Se eu bebo é com meu dinheiro. Se eu fumo, quem tem alguma coisa com isso. Eu vou ver aonde aqui dizendo que essa é música do diabo. Como eu vou ver aqui falando agora, os meus inimigos se ajoelharão diante de mim. Eu não sei nem a música, eu tô cantando do meu jeito. Sim. Porque a minha vitória tem sabor de mel. Eu não conheço a praga da música e nem quero conhecer, mas eu sei que existe. Sim. Então o que acontece? Eu vou ver aonde aqui na escritura dizendo que essa música é para Deus. Em lugar nenhum também. Entende, amado? Agora, existe um critério que alguém fez. Do mesmo jeito que eu no carro fiz o meu critério de pegar na minha carteira o meu título de eleitor e entregar ao policial, do mesmo jeito também alguém fez um critério de ensinar nesses lugares que se faz uma coisa e diz que é para Deus e tá tudo certo, e que se faz outra coisa que se diz que é para Deus ou para Baal e que tá tudo certo. Exatamente. Mas eu penso, tem aplicabilidade, vamos dizer, legal perante a Escritura? Então é algo que se você não sabia, eu tenho certeza que não sabia. Não o A, o B, o C que está assistindo, mas muitos que assistem. Porque que por mais que essas pessoas leiam a Bíblia, nunca vai chegar a esse entendimento, esse raciocínio, porque no fundo sempre chega o que o protestantismo ou o catolicismo prega. Então, meu amado, só para poder a gente passar ali aqui, que a minha amada vai ler Jeremias, e nós vamos conversar sobre Jeremias também, que tem a ver com esse assunto, mas eu quero dizer para você assim, meu amado, o critério de se fazer algo que o Criador se agrada que você faça não é um critério escolhido pelo Papa, nem pelo Calvino, nem por aquele que pregou na porta lá, o Lutero, entende? Nem pelo teu pastor de hoje e nem por outro homem, seja ele qual for. O que nós fazemos e que o Criador se agrada é o que está na sua escritura de ponta a ponta. O livro de Miqueias, por exemplo, é pequenininho. Leia ele inteiro, que você vai ver que o Criador não se agrada de sacrifício, nem de oferta de animais, mas o que ele quer é que você seja justo com o próximo. Isso é o suficiente. Aí a pessoa pode perguntar hoje, mas sacrifício, aquele tempo o pessoal matava, né? Sacrificava animal, os filhos, essas coisas, mas o sacrifício hoje, é bom até deixar claro que é outro, né? É outro sacrifício, não é aqueles mesmos. Não aquele. Hoje, até no próprio protestantismo, eles ensinam, eles falam sacrifício de louvor, sacrifício de dança, sacrifício de dinheiro, de dar um dinheiro que não pode dar, é um sacrifício. Né? A Universal fala muito isso. Agora, o certo é que o Criador não nos pede nada físico em função dele, nem que você dance, nem que você cante. Ele não pede nada disso. Não é que é proibido fazer isso. Você faz o que você quiser na sua vida. Com certeza. Isso não tem proibição do Criador. Aliás, o que menos proíbe as coisas é o Criador, porque ele deu livre-arbítrio. Ele não proíbe nada. Não proíbe nada. Quer matar a sua avó, que está entrevada em cima da cadeira de roda? Dá uma paulada na cabeça da véia. Pum! Ué, não é proibido.
pelo Criador? Ele permite. Ele permite. Ou você acha que o Criador vai pegar na tua mão e não deixar você dar uma porretada na cabeça da senhora? Entende, amado? Eu falo essas atrocidades mais absurdas pra pessoa entender o que ele tá falando. Tipo assim, pra cair na real, né? Pra cair na real, é um choque. Né? Então você entenda que fazer as coisas a gente pode fazer o que quiser perante o Criador. Não digo perante a lei do homem, porque rapidinho a lei vai te pegar e sacudir. Mas perante o Criador, o acerto de contas vai ser só uma vez naquele grande dia. É verdade. Então você vai fazendo meio que quer, né? Mas ele, o Criador, já disse o que agrada a ele e o que não agrada. Então, se eu chegar e falar assim, olha, eu vou fazer isso assim assado, e isso é para o Criador. Será que vai ser realmente para o Criador, apenas porque eu falei? Neste caso, eu exemplifico a carta. Essa carta eu escrevi para Cris. Sim. Mas peraí, não tem os critérios aqui que são adotados para que chegue até a mão da Cris. Não tem aqui nem o remetente, nem o destinatário. Não vale só dizer que é para Cris. Então, com o Criador também, não vale você dizer essa cantoria, esse culto, é uma homenagem ao Criador. O Criador, ou Deus, esse culto é para você. Não adianta isso, isso não tem na Escritura hora nenhuma dizendo que esse critério de você dizer que é para ele, ou pensar, ou fazer intenção dele, a pessoa pode até fazer, né, na cabeça, na mente, no coração, que é pra ele, mas assim, a encontrar aqui que ele pediu estas coisas... Não vai encontrar. Não vai encontrar, mas assim, é o que você falou, não é proibido fazer, né? Ninguém tá falando aqui que a pessoa não dança, não canta, ninguém tá falando isso. É só não usar o nome dele como se ele tivesse pedido essas coisas. Porque ele não vai receber porque você disse que é pra ele. Se ele fosse receber algo porque a pessoa disse que é pra ele, estaria escrito na Escritura. Você diz que esse boi que você vai matar, ou diz que esse culto que você vai prestar hoje é pro Criador. E aí vai ser para ele. Está escrito isso em algum lugar, amada. Isso não tem lugar nenhum. Tem o contrário, para não fazer isso. Porque, amada, nós estamos dizendo isso tudo porque é o seguinte. Olha para cá. O sistema religioso chega para as pessoas que são membros das suas denominações e dizem às vezes assim, olha... Em Jeremias, quando o Jeremias, o Criador, Deus através do Jeremias, como eles falam, é Deus. Eles falam Deus. Através do profeta Jeremias, chamou a atenção dos sacerdotes, é porque aqueles sacerdotes estavam sacrificando no templo de Deus para Baal. Exatamente, é isso que eles dizem. O problema não era o templo, não era, né? Não é o sistema sacerdotal, não era isso, nem religioso, eram alguns homens de lá que estavam fazendo errado. Exatamente. Ou seja, que o Criador aceitaria sacrifícios se fosse para ele, mas ali era para Baal. Era para Baal. Enquanto que o profeta Jeremias está dizendo que não existe isso, de queimar animal, entende? E o Criador aceitar para ele, porque nunca é para o Criador. É sempre para Baal, ele não mandou. Então, o que é tipo assim, amado, o que eles querem fazer é salvar o lombo para não perder o porco inteiro. Entende? É tipo assim, o camarada tá com um animal que tá ferido, que pode dar uma gangrena no animal, e corta logo a perna toda do animal e fica com o animal com 3 pernas. Mas não perdeu o animal todo. Então esses caras gostam de falar que o problema religioso, do sistema religioso, são peças da engrenagem. Mas nós provamos por A mais B através da Escritura que não são as peças da engrenagem. É a engrenagem inteira. Nós temos repetido aqui, eu tenho usado aqui uma alegoria já há muito tempo. Não é uma fruta no pomar ou no pé da árvore. Não é uma fruta que está estragada, é a árvore toda e o pomar todo. Inteiro. Não é, por exemplo, um pastor aqui ou um pastor ali, como se fosse uma fruta, na denominação evangélica, que é uma árvore. Não, é o pomar do cristianismo inteiro. Né? Mas eles acham que devem apontar para o outro para poder a gente esquecer desse. Tirar um e colocar outro que é bode expiatório certo no lugar e continuar lá com as mesmas práticas. Para dizer que o sistema não está corroído, mas a verdade é que está. Então, o que eu quero que você saiba, se já não sabe, deveria saber, é que não há como fazer alguma coisa e você mesmo ou eu dizer isso é para Deus.
Ou então, ó, aqueles homens estavam fazendo ali, estava errado, porque eles faziam para Baal, devia fazer para Deus. Porque não é isso que está na Escritura. Está na Escritura que não é para fazer. Tá certo, amada? Não existe o critério dessa sem intenção de A e a outra sem intenção de B. Sem intenção de A e B é coisa de rapazinho, que quem é rapazinho deve saber do que eu estou falando. Outras coisas não tem. Na Escritura não existe isso. Vamos, minha rica, ler aqui o Jeremias? Então tá assim, em Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Criador. Posta-te à porta do templo do Criador e anuncia ali esta palavra e dize: certo. Escutai a palavra do Altíssimo, vós todos, judeus que entrais por estas portas para adorardes ao Altíssimo. Certo. Assim disse o Criador dos exércitos, o Altíssimo de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Certo. Não vos fieis em palavras mentirosas, dizendo: este é o templo do Criador, templo do Criador, templo do Criador. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o direito cada um com o teu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramardes sangues inocentes neste lugar, e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei a vossos pais há muito tempo e para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras mentirosas que não podem ajudar, não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois virdes e vos apresentardes diante de mim neste templo onde o meu nome é invocado, e dizer: estamos salvos, para continuar cometendo estas abominações? Este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões aos vossos olhos? Mas eis que eu também vi, oráculo do Altíssimo. E depois ao meu lugar em Siló, onde eu outrora fiz habitar o meu nome, e vede o que eu lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Mas agora, visto que praticastes todos esses atos, oráculo do Criador, visto que não escutastes quando eu vos falava com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, tratarei o templo onde meu nome é invocado e em que pondes a vossa confiança, o lugar que dei a vós e a vossos pais, como tratei Siló. Eu vos expulsarei de minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos e toda a raça de Efraim. Aí segue. E aí segue aí. Amada, nós estamos falando de um assunto, mas quando surge algo pelo caminho que serve para que as pessoas do sistema religioso se apeguem, eu preciso inevitavelmente parar tudo que eu estou falando para poder mostrar para o pessoal que há um equívoco no que eles imaginam. E nesse caso aí, quando falo o templo, né, do Criador, eu creio que é bom de observar, abrindo um parênteses, que não tem a ver com o assunto aqui, exatamente, porque o assunto aqui, na verdade, é a pessoa fazer algo dizendo que é para o Criador, e está nesse contexto. Está nesse contexto. É esse que é o assunto que a gente trata aqui, mas, inevitavelmente, por força da necessidade, nós temos que parar para poder parar com o trabalho de avançar, para segurar um pouco, para poder não permitir que esses canalhas que enganam o povo venham a se utilizar de passagem, que é de visão equivocada, para poder justificar as práticas dele, quando aí, por exemplo, parece que fala que o templo é do Criador, que o Criador gosta do templo. É o templo lá de Salomão. Eu tenho que parar para explicar isso aí sobre o templo de Salomão. Então eu peço a você licença com o assunto principal, infelizmente, para poder tratar desse assunto, tá certo, amada? Que é apagar incêndio. Certo. Tá certo? Isso é apagar incêndio, para poder continuar construindo. Isso é uma prática terrível do processo religioso, amada, entende? O apóstolo Shaul teve muitos contratempos dessa forma.
que tinha que parar o trabalho missionário dele, que foi o mais fantástico de todo o tempo, para resolver pendenga que os caras criavam para ele. É verdade. Então nós vamos agora fazer mais uma vez imitação a Shaul. I went down, giving God the glory. I went down. Amado, é muito comum o processo religioso protestante defender tudo que fala de templo com unhas, dentes, garras, com tudo que eles puderem, porque sem o templo não há como arrancar grana. A ferramenta extrativista de dinheiro do processo religioso é o templo. Sem ele não tem onde reunir, não tem onde reunir, não tem onde tirar e por aí vai. Não tem onde dominar, não tem onde vender para os políticos, né, os votos, né? Não tem onde fazer nada com esse gado. Então, eles têm que ter o templo. Vamos, minha amadinha, vamos ler de novo aí agora e nós vamos mostrar essa situação, o que está acontecendo aí. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Criador. Posta-te à porta do templo do Altíssimo e anuncia ali esta palavra e dizem. Né? E dizem, vai. Escutai a palavra do Criador, vós todos, judeus, que entrais por estas portas para adorardes ao Altíssimo. Então, até aí, nesse pequeno trecho que você leu, você diz que você vê que é uma ordem para ele se postar na porta do templo e dá um recado para todos aqueles que entram por essas portas para adorar. Entram por essas portas. Né? A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: quando você vê um pastor falando da igreja, local de adoração, que o povo tem que ir lá para adorar, o que está na sua mente é que o povo todo entra na igreja, se assenta no banco e adora ao Deus. Sim. Quando a pessoa lê esse trecho, não vai ter a mesma visão? A mesma. Agora eu pergunto, não é para minha amadinha, não é para você que está assistindo. Entrava alguém naquele templo para adorar? O povo entrava no templo, na nave do templo, no templo de Salomão para adorar? Era assim que acontecia, você sabe me dizer? Se as pessoas não entravam exatamente no templo para adorar, então agora aqui tem algo que está estranho. O que está estranho aqui não é dizer para-se na porta do templo de Deus, mas é que os judeus entram no templo para adorar. Eu pergunto, em que local do contexto histórico narrado pela Bíblia as pessoas entraram no templo de Jerusalém para adorar? Ou no de Jerusalém, ou no de Salomão, ou no de Zorobabel. Aí eu pergunto a minha amadinha, será que algum dia entraram no templo para adorar, amada? Não, no templo mesmo, ali naquela nave ali, não. Quem entrava lá? Só os sacerdotes. Só os sacerdotes. Então não era o povo. E principalmente o que está aí, judeu. Judeu não entrava mesmo, era levita. Judeu passou a entrar na época do Salvador, porque era o templo de Herodes, era uma maracutaia. Mas aí não é o templo de Herodes, aí é o templo de Salomão. Sim. Então você já vê que não é bem disso que Jeremias está falando. Outra coisa, quando você vê nas Bíblias escrito templo, às vezes está falando de casa, que não é um templo, e às vezes está falando de santuário do Criador, onde está a arca dele. A arca dele. Nesse caso de Jeremias, pode ser uma coisa ou outra. Entendi. Entende, amada? Então, quando você vê, por exemplo, falar ponha-se na porta do santuário do Criador, não está errado. Está certíssimo. Porque o templo de Salomão, na época, era o santuário do Criador, porque Salomão, eu faço sempre assim com o dedinho, né? Indevidamente, quando fala assim com o dedinho, amada, é porque é plena certeza. Salomão, indevidamente, enfiou a arca lá dentro. Exatamente. E o Criador não volta atrás com sua palavra. Exato. Então, a presença dele se fazia no local. Por causa da arca. A própria Bíblia, eu já não vou arriscar a escritura, eu não vou além do que está escrito. Eu não vou arriscar a escritura, mas a própria Bíblia trata o templo de Salomão como templo do Criador ou casa do Criador, por associação da arca está lá dentro. Mas volto a dizer, eu não afirmo que a escritura fazia isso, mas que a Bíblia faz isso, faz. Entende, amada? Na Bíblia está assim, em alguns lugares, que o templo, casa de Deus, o templo de Deus, por causa da arca que está lá dentro. Como era também Siló, como era também Betel e outros lugares por onde a arca passou. Mas nada com a construção feita por maçons,
através do grão-mestre Salomão, irão abrir o adversário. Isso é outra coisa. Eles que fizeram aquilo e colocaram a arca ali dentro. Por que Salomão colocou a arca ali dentro? Porque ele era rei. O rei manda. E quem é súdito tem que obedecer. Então agora você saiba de uma coisa interessante, meu amado. Ali está, nesta versão aqui, templo. Talvez até nas outras esteja templo também. Mas pode se referir ao santuário, que muda um pouco de figura. É o local onde está a arca. Tá certo? Por isso é o local ali, o santuário de Deus, vamos dizer assim, o santuário do Criador, como era o tabernáculo. Não tenha dúvida, o tabernáculo era o santuário do Criador, onde estava a arca. E aí há uma transformação de tabernáculo em templo. Tabernáculo de couro, de madeira, em couro revestido, para templo de alvenaria, né, de concreto. Ali época era pedra, nem sei se argamassa se usava, né? Que seria o concreto hoje, mas de pedra, sem dúvida, por fora pedra e por dentro madeira revestida. Era o templo de Salomão, madeira de cedro. Agora, amadinha, vamos lá. Vamos ler de novo agora, que eu acho que a visão foi um pouco clareada nessa coisa. Lê esse trecho. A palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Altíssimo. Certo. Posta-te à porta do templo do Criador. Pode estar dizendo aí do santuário ou até mesmo de Jerusalém. Jerusalém. Tá certo? Porque se está falando casa no lugar de santuário, aí é referência a Jerusalém. Por que eu digo pode ser isso ou aquilo, amado? Porque não confie que o que está na Bíblia é o que estava antes da Escritura. Porque em muitos lugares não é. Depois que Roma meteu a mão, Roma mexeu os pauzinhos. Então vamos repetir mais uma vez e vamos mostrar mais uma vez, amado, para que a pessoa tenha um entendimento mais próximo da realidade. Certo. Vamos lá. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Altíssimo. Foi o Altíssimo quem usou a boca dele. Certo. Posta-te à porta do templo de Yahvé. De Yahvé, tá Yahvé. Ou santuário do próprio Criador mesmo, tá certo? Sim. Referindo-se ao local onde está a arca ali, né? O Santo dos Santos, ou referência à casa do Criador, sendo Jerusalém, as portas. Vamos lá. Posta-te à porta do templo do Altíssimo e anuncia ali esta palavra e dize: escutai a palavra do Criador, vós todos, judeus. Todos os judeus. Sim. Que fala. Que entrais por estas portas agora, para adorar. Não tenha dúvida, não é porta do templo de maneira nenhuma. Não há a mínima chance de ser porta do templo. Porque ninguém entrava na porta do templo para adorar. E só quem entrava lá para fazer trabalhos sacerdotais eram os levitas. Levita é uma coisa, judeu é outra. E não são todos os levitas, não. Ah, minha carteirinha, eu nasci de Levi, eu entro. Nananina, não. Você é de linhagem sacerdotal? Você é filho de sacerdote, neto de sacerdote, da descendência direta de Arão? Não é das descendências de Moisés, não, amada, é de Arão. De Arão. Porque aquilo era uma coisa de pai para filho. Uhum. E o nosso queridíssimo Moisés jamais foi sacerdote. Tá certo? Mas era levita. Era levita. Foi quem? Foi legislador? Foi juiz em Israel, tipo um rei? Foi Sim. Tudo isso. Mas não era sacerdote. Sacerdote era de uma certa família. Família que própria Moisés era, mas da descendência do irmão dele para baixo. Verdade. Tá certo? Sim. Não atingiu do irmão dele para cima nem para o lado. Para cima seria pai, mãe e avô. Para o lado seria irmãos ou irmãs. Não. Só atingiu desse para baixo. De Arão para baixo. Então, ali dentro, quem entrasse por essas portas para adorar era entrar pelas portas de Jerusalém. Da cidade. Sim. Era lá que era o local de adoração. Era. Do lado de dentro das portas de Jerusalém. Então, definitivamente, quando ele fala ponte à porta do templo do Criador, não está falando do templo de Salomão, como um templo ali feito. Sim. Como hoje o pastor puxa para dizer que é a igreja. Verdade. Que é uma adoração como hoje você faz na igreja. Isso aí não tem amparo nenhum, de hora nenhuma, da prática errada da velha aliança. Isso tem amparo de uma prática mais errada ainda, da Grécia e de Roma. Sim. Culto a deuses estranhos e, neste caso, Mitra. É um reflexo e uma continuidade do mitraísmo.
Tá certo? Certo. Eu creio que, amado, pode ler mais um pedacinho, que você vai ver outra contradição estranha aí. Certo. Que leva-nos a mostrar por A mais B que aquilo não é o templo do Criador. Vai lá. Então agora para fechar. Vamos lá. Escutai a palavra do Criador, vós todos judeus, que entrais por estas portas De Jerusalém. né, para adorardes ao Pai. Assim diz... Só mais um detalhe, amada. Depois, mais tarde... Peraí, o período de Jeremias? Não, já é aí, perdão. Nessa época mesmo, só judeu podia entrar em Jerusalém, porque quem era samaritano ia para os altares no... Já não podia. Não podia. Por isso que já disse aqui, vós todos, judeus. Não é? Que era samaritano, que o resto virou samaritano. Certo. O resto virou Israel. Isso aí não é Israel. Isso é judeu. Judeu. Ficou separado. Israel de um lado, judeu do outro. Israel não podia entrar no templo. Rapaz, você deveria saber, meu amado, e acho que tem obrigação, antes de chutar o balde com a religião que você está servindo, o protestantismo, de encostar teu pastor na parede e perguntar para ele: pastor, te respeito como homem e quero continuar te respeitando como meu pastor ungido de Deus, mas depende da sua resposta agora. Que negócio é aquele de que o templo era um local que só judeu entrava, quem era Israel não entrava? Houve um tempo, pastor, que Israel não pôde nem entrar no templo? Israel, não é tanto falado em Israel. Houve um tempo, pastor, que nem Israel podia, não é entrar no templo, amada, para adorar, porque entrar para adorar não entra mesmo. Sim. Mas não podia ir lá sacrificar, fazer nada na porta do templo. Certo. Não tinha acesso nenhum. Houve um tempo disso, pastor? Eu creio que o pastor vai ter que falar algumas verdades que ele sabe da Bíblia. Não vai ter como ele fugir muito disso. Para explicar isso que estava aí. Porque a verdade é essa, amada. Quando ele fala: vós judeus que entrai por essas portas da cidade para adorar ao Criador, na verdade, quem era Israel não podia entrar. Eles tinham que adorar lá nos montes. Por isso que a mulher samaritana disse: nossos pais adoraram neste monte. Vocês tiveram 5 deuses, e o que agora você serve não é o Altíssimo. Aí o protestante, pastor safado, enganando os outros, ou até, coitado, aquele, né, mais simples, que fala repetindo que aprendeu errado. Ela era uma prostituta, ela tinha 5 maridos. Não é nem que ela era uma prostituta. Eles dá a entender para o povo que o Salvador a chamou de prostituta e adúltera. Verdade. Pior ainda. Não é que ela era, que o Salvador chamou ela dessas coisas. Expôs a mulher. Expôs a mulher, né? Salvador nunca faria isso. Com ninguém, ele nunca fez isso com ninguém. Vamos lá, só expôs os temas. Vamos lá para acabar isso aqui, para a gente voltar ao que estava fazendo antes, porque tem que apagar incêndio. Assim disse o Criador dos exércitos, o Salvador de Israel, ou o Deus de Israel está aqui, né? Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. E eu vos farei habitar neste lugar. Neste lugar aonde? No templo? Peraí, se ele está falando do templo... Tem que ser no templo. Então o farei habitar aqui no templo. O pessoal habitar lá no templo. Se ali em cima não é entrar pelas portas de Israel, mas é entrar pela porta... Aliás, me perdoem. Obrigado. Se ali não é entrar pelas portas da cidade de Jerusalém, mas pelas portas do templo, então aqui farei habitar dentro do templo. Ele está falando do templo. Fareis habitar neste lugar. Neste lugar onde? Onde vocês vão entrar pelas portas, pelo templo. Habitar dentro do templo. Complicado. É por isso, amada, que eu digo, se a pessoa conhecer a Escritura, esse deveria saber, já era. Elas já vão saber. E o pastor vai enganar elas quando? Nunca. Porque quando ele disser assim: irmãos, tem que vir na minha igreja, porque o povo ia na igreja adorar. Olha aí, judeu, quando entrar na porta para adorar. Então, olha aqui, irmão, o povo adorava no templo. Aí você fala: tá bom. E o Criador disse que se eles fossem justos com o próximo, daria aquele local ali para eles habitar ali, né? Dentro do templo, né, pastor? Nossa, Aí o pastor fala: não, você está conhecendo a verdade. Vai falar igual disseram para mim: você não precisa saber mais nada aqui não, porque já sabe já, não precisa mais vir não. Não é mais bem-vindo, né? Não seria mais bem-vindo lá no meio. Assim disse o Criador dos exércitos, né? O soberano de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Dentro do templo, viu, amada? É dentro do templo. Vai. Não vos fieis em palavras mentirosas. Quais são essas palavras mentirosas, hein? Olha dizendo, aí, este templo, né? Este é o templo do Criador. Olha aí. Não, aí Jeremias ficou maluco. Porque a hora ele fala que ele está na porta do templo, né, de Deus, depois ele fala: não confie em palavra mentirosa.
dizendo que este templo é de Deus, repetindo. Sim. Este templo é de Deus, esse templo é de Deus. Por que repetir? Porque é assim que o pessoal acredita na mentira. Uma mentira repetida várias vezes, dizem que se torna uma verdade. Dizem, né? Porque para todo mundo passa a ser verdade. Então, não confie em palavras mentirosas, dizendo este templo é do Senhor, esse templo é do Senhor, esse templo é do Senhor. Isso é palavra mentirosa. Mais à frente ele vai dizer, complementando neste mesmo assunto assim, ó. Palavras mentirosas, que para as quais nada se aproveita. Das quais nada se aproveita. Não confieis em palavras mentirosas, dizendo, este é o templo do Criador, templo do Criador, templo do Criador. Repetindo. Por que está repetido aí, amada? Porque eles repetiam direto na cabeça do povo que aquele templo era do Criador. Ali, né, o povo não tinha mais dúvida. Verdade. O povo lá de Israel, não. De Jerusalém, judeu. Judeu. Israel estava fora, não podia nem chegar perto. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o direito, cada um com o seu próximo... Olha o que ele pede aí para nós, né? Esse é sacrifício, ó. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar... Não, peraí, mas eu posso derramar sangue inocente se eu disser que esse sangue é para Deus, aí eu posso. É esse o critério que o sistema religioso fala, amada. Sim. Que o erro desses sacerdotes é porque estavam derramando sangue inocente, mas era para Baal. Era para Baal. Estavam queimando incenso, mas era para Baal. Se queimar incenso para o Criador, pode. É isso que eles querem dizer. Sim. Neste lugar, e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça. Então eu vos farei habitar neste lugar. Em Jerusalém, né? No templo, aqui é o que a gente leu aqui agora há pouco, né? Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais há muito tempo e para sempre. É isso aí. Né? Isso aí, no futuro, amada, na sombra, é ser salvo. Eu sei. É ser salvo. Verdade. Eis que vos fiais em palavras mentirosas. Vocês estão confiando em palavras mentirosas. Esse tudo que ele falou aí é palavra mentirosa. Aquilo não é templo do Criador, coisa nenhuma. Sim. Cadê? Eis que vos fiais em palavras mentirosas que não podem ajudar. Que de nada aproveita. Não é assim? Perguntando. Ainda pergunta, não é assim? Era o povo saber. Você deveria saber. Por isso ele fala, não é assim? Já deveria saber, pô. Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois virdes e vos apresentardes diante de mim neste templo onde o meu nome é invocado. E é verdade, era invocado no templo o nome dele porque lá estava a arca, né? E dizer, estamos salvos. Mas esse templo, volta a dizer, pode ser nesse santuário ou neste lugar mesmo ali, em Jerusalém. Em Jerusalém, pode ser também, mas pode ser o templo porque a arca estava lá dentro. Mas não por causa do templo. O templo ele nunca mandou. E dizer, estamos salvos, para continuar cometendo estas abominações, este templo, onde meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Não é? Mas eis que eu vos vi, oráculo do Altíssimo. Eu mesmo vi, ele fala, eu mesmo vi vocês fazendo isso. Então é um covil. Mas eis que eu também vi, mas eis que eu também vi, oráculo do Criador. Então, amados, o que a gente está colocando aqui, né? Apagou já o fogo lá de que dizer que é templo do Criador? Sim. Tá bom, agora vamos lá. Não trazei mais sangue inocente, como é que é, amada? Sim, Ó. Cadê? A viúva tá. Você não derramar de sangue inocente, né? Isso aí, parou aí. Não derramar sangue inocente. O que o sistema religioso defende, amada? E o que nós estamos contrapondo aqui é de que eles falam que não é a engrenagem que está com defeito. São as peças, algumas. E neste caso, os sacerdotes aí de Jeremias estavam fazendo coisas erradas. Certo. Só que o que Jeremias aponta não é o sacerdote A, B ou C fazendo errado. Aponta a prática. A prática. Então ele fala, queimou incenso a Baal. Peraí, eu vou queimar incenso agora, mas aqui é a intenção de Deus. Então Deus vai receber. Sim. Eu vou queimar incenso agora, mas a intenção de Krishna. Eu vou queimar incenso agora. O Criador não mandou queimar incenso, amado. Intenção nenhuma. Nada disso. Mas peraí, Rubens, você está dizendo que queimar incenso é pecado? Não. Se pecado for queimar incenso, pecado também é acender velas.
Depende. Se você gosta do cheirinho do incenso que perfuma a sua casa, isso não é religioso. Tá certo, amado? Agora, se você queima o incenso e fala é para Baal, é para Deus, é para Jeová, é para Javé, é para o Criador, é para Krishna, para qualquer um, é religião. Tá errado. O Criador não mandou fazer isso. Eu acendo a vela porque faltou luz na minha casa, então eu quero clarear um lugar escuro. Ou quero usar a cera dela para alguma coisa. Tem nada. Agora, eu vou acender uma vela em intenção da alma de fulano, ou para o santo tal, ou para Deus. Essa vela aqui eu estou acendendo para Deus. Isso é religioso. Isso é pecado. Aliás, tudo que você vai fazer para Deus é pecado. Tudo vira religioso. Se você for oferecer uma música, essa música eu ofereço para Deus. Isso é pecado. Isso é religioso. Agora, eu mesmo quero cantar. Oh, minha alma te louva, meu Pai. Tu é maravilhoso. Isso não é pecado. Você não está tornando público nem oferecendo para ele, isso é íntimo. Isso você não precisa nem botar a voz, pode ser em espírito, ou pode ser em voz também, nada impede. E outra, e não precisa, pode cantar, né, assim, sozinho, em espírito, sozinho, em casa, e não precisa também ser no meio de uma multidão. Aí vira liturgia. Né? Aí cada um tenta cantar mais bonito, mais cada um quer dar o melhor de si para Deus, pro outro irmão ver. O outro irmão ver, exatamente. Eu vou dar o melhor de mim para Deus, pro meu irmão ver, e ver que eu sou espírito. Não use de palavras prolongadas, como fazem esses, para serem vistos pelos homens, repetindo as mesmas palavras. Né, amada? Mas vós com aquela bênção que você está esperando. Olha, aquele que diz que é para um ou para outro. Mas não é porque existe um critério de que se você falou que é para Pombagira é para ela, ou que se você falou que é para o Criador é para ele, esse critério é invenção. Se a intenção for boa, né, e o Criador ele sonda os corações, ele vai ver que a intenção é boa, mas ele deixou a palavra escrita dele aqui pra gente ver o que é que ele quer. Então ele fala o tempo todo, né, o que é que ele quer que faça por ele. A intenção é boa no momento da ignorância só, amado. Isso não devemos muito valorizar isso, porque até a hora que você está vendo esse vídeo e você não sabia disso, a sua boa intenção valia. Eu pergunto a você, será que a partir desse momento que disso você ficou sabendo, será que a sua boa intenção continua valendo para o Criador agora? A partir do momento que sabe o que é que ele quer de verdade, né? Aí já não é mais... Tá certo, amada? Sim. Olha, eu sei que o Criador pediu não é isso. Eu sei que não existe esse critério de eu dizer que isso é pro Criador e isso não é. Mas eu sei o que ele mandou eu fazer. Será que vai valer a boa intenção daí pra frente? Aí não. Né, amada? Com certeza. Eu acho que vai ficar difícil valer a boa intenção. Porque se há boa intenção, o que você vai fazer é o que ele pediu. Ou mandou, ordenou, ou deixou. E não o que nós achamos que devemos fazer para agradar ele. Né, amada? Nós não conhecemos nem muito bem nossos filhos, às vezes tem uma criancinha de 3 anos, nosso filho, a gente pensa que está fazendo uma coisa que é boa para ele, e ele próprio diz, não, pai, não é isso que eu queria, não. Não, mãe, não é isso que eu queria. Então nem para filho a gente sabe, quanto mais para o Criador. O que ele diz que é que é. Entende? É um exemplo de criança, amada, que sempre a gente lembra de nós próprios, que nós convivemos com a gente mesmo desde que nascemos, né? Então minha mãe falava, quer a tua festinha de aniversário esse ano ou quer um relógio? Naquela época era um relógio Mondaine, bonitinho. E eu, mãe, eu quero meu relógio. Aí no outro ano, eu quero a tua festa de aniversário esse ano ou eu quero uma bicicleta Monareta Caloi? Não, mãe, eu quero a bicicleta Monareta Caloi. Então minha mãe perguntava o que eu queria porque ela queria me agradar. E eu ganhava sempre um presentinho, que eu nunca queria festa, nunca gostei de festa. Então, amada, geralmente, com o filho, a gente até não vai fazer toda a vontade do filho, mas foi um agrado que deve fazer ao filho, deve até perguntar o que o filho quer. Porque algumas vezes a gente se engana com o que o filho quer. Quanto mais é o Criador. Por isso é que ele fala, não faça mais sangue inocente esse lugar. Ele fala, eu não folgo com sangue de carneiro. Eu não vos pedi sacrifício, eu quero misericórdia. Vocês têm que exercitar, aprender misericórdia com o próximo. É tudo com o próximo. É verdade. É porque o Criador mesmo, sendo muito inteligente, ele sabe, né? Isso todas essas coisas que faziam antigamente, fazem hoje, dizendo que é pra ele. Agora, né, pra quê? Não é verdade? Né? Pra que isso? Agora eu me pergunto, né? Por que faz isso pra ele, né? Se as pessoas puderem responder, quem faz essas coisas, né? Né? Porque aí a gente vê. A resposta que eu sei que as pessoas dariam agora se tivesse um telefone aqui, um meio de ida e vinda, né? Pra pessoa te responder, eu creio que seria assim, é porque me agrada. Eu me sinto bem. Um monte responderia isso. Eu vou cantar para ele dançar, eu me sinto tão bem na igreja. Eu acho que responderiam isso mesmo, é verdade. Pensando nela própria, porque ela se sente bem, ela faz. Se sente bem. Então não tem o que discutir, né? Não. Se ela que sente bem, então não tem o que discutir. Continue fazendo. É verdade.
agradecimento especial às pessoas que colaboram com o projeto, com a ideia, né? E que têm abraçado também o Você Deveria Saber, que é um novo, né? Linha de trabalho aqui nossa, né, Amada? Nós resolvemos fazer Você Deveria Saber porque as pessoas que procuram a gente por e-mail, né, que ficam assim, no primeiro momento, estarrecidas de saber de novidades, mas que essas pessoas ficam maravilhadas, né, ao saber como é simples a condução ou condutividade do processo de vida na Terra, em função de não desagradar ao Criador. E essas pessoas mandam e-mails às vezes e perguntam: irmão Rubens, por que as pessoas estão hoje no sistema religioso e não sabem dessas coisas assim? Pô, Elaine, irmã Elaine, porque as pessoas não sabem disso? Essas pessoas deveriam saber. Então, de tantos e-mails, né, e tantas pessoas falando que é uma coisa que a pessoa deveria saber, que nós criamos o Você Deveria Saber. Né, Amada? Verdade. É um segmento que só trata deste assunto. E até no próprio blog, né, alguém fez uma pergunta bem parecida, né, como você já respondeu com vídeo. Não é assim, né? Porque ninguém sabia muito dessas coisas, né? Há 2000 anos, será que só agora? E você explicou muito bem que muitos aí espalhados pelo mundo já sabem, né? Exato. Mas agora, pela tecnologia, tem como, né? Tem como centralizar isso e difundir mais. Muito legal. Né, Amada? É, isso mesmo. Porque antigamente, quando se levantava alguém para tentar falar a verdade, era abafado rapidamente. Nós estamos para fazer, Amada, um especial sobre o catolicismo. Você sabe que sempre no final do ano tem um especial, geralmente de Natal, mas ligado ao catolicismo. Certo. Né? E nós já estamos preparando e colhendo material para esse ano fazer um bem amplo, talvez de mais de um DVD, inclusive. Certo. Sabe, um especial de Natal no final de ano sobre essas questões do catolicismo. E nós vamos abranger de uma forma bastante ampla. Mas agora, por hora, vale lembrar a você que a caça às bruxas que entrou para a história, né? Aquela coisa que nós vemos, aquele período que fala período negro da igreja, né? Eles falam período negro para poder não dizer, na verdade, do que se trata. Mas existe camuflagem em cima de camuflagem. E um dos motivos, que eu não vou dizer que seja o principal, mas talvez seja, da caça às bruxas, era apagar as chamas da pregação da verdade que afluíam. Amada, Diocleciano, ele foi o camarada que preparou o momento para o abate. Ele preparou o gran finale. O gran finale foi Constantino, que veio logo após ele. Então ele implementou 10 anos de severa perseguição aos do caminho. Entende? Sim. Ali foi para aniquilar geral. Não só com pessoas, como também com escritas, livros. Certo. Tanto que houve uma queima muito grande de materiais preciosíssimos, né? De cartas e tudo. E o Vaticano confiscou uma outra grande parte dessas cartas, né? Está até hoje. Algumas estão ainda, existem fragmentos, pelo menos até hoje no Vaticano, que eles confiscaram no período de Diocleciano e nunca jogaram aquilo fora. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que existem camadas e mais camadas de, vamos dizer assim, dissimulações, de mentiras, de falsas situações para camuflar outras mais terríveis. E tudo isso implementado pelo catolicismo. Então, os anos negros da igreja, né, nós vamos começar a desvendar isso, a mostrar essas verdades todas. Por isso eu preciso ter mais tempo de vida, né, que o nosso Pai possa permitir, né, Amada, para poder trazer mais verdades à tona. E dizer que essa questão mesmo das caças à bruxa, que nós vimos em filme e é muito conhecido, na verdade, não era uma situação de pegar bruxaria ou quem lidava com o Satanás, porque os Satanás são eles próprios. Os Cavaleiros Templários, aqueles caras todos do catolicismo, aquela nojeirada toda que todo mundo sabe que é um período negro do catolicismo. Aí eu digo para você, o período negro do catolicismo é aquele trecho, daquele intervalo de tempo daquela época, ou é ao longo de toda a história? Ao longo de toda a história, hoje. O período negro é hoje, foi ontem, será amanhã, antes de ontem. Aquele período é um período que eles camuflaram mais ainda para poder tapar a podridão, porque estava fedendo muito. Entende, Amada? Então eles têm que pegar, tipo assim, pega essa parte podre aqui, raspa, arranca, joga ali e deixa outra carne podre disfarçada. Não, tá tudo podre. Ali, na verdade, os principais perseguidos era quem professava a verdade. Então não havia meio de proliferar a verdade como proliferou na época de Shaul, por exemplo. Com certeza.
Assim, até há pouco tempo atrás, não tinha como se falar essas coisas que nós temos hoje, pela capacidade tecnológica do DVD, da internet, né, da comunicação popular. E é isso aí. Então as pessoas diziam sempre por e-mail, poxa, o irmão que ainda não viu a verdade, não sabe disso, deveria saber. Aí nós criamos o Você Deveria Saber. Por isso eu abri aqui agora agradecendo pelo prestígio que as pessoas têm dado. Sim. Né, amada? Sim. Até porque comprando os DVDs que a gente produz, faz com que o projeto, a ideia, continue tendo subsídios para poder manter e continuar a sua existência. Sim. Isso é muito importante. Eu até recebo e-mails e gosto muito. Quando o irmão diz assim, irmão Rubens, eu já sei do teu trabalho todo, eu conheço, mas eu compro contigo. Porque é a forma que eu tenho de fazer com que o trabalho atinja outras pessoas que ainda não sabem, porque eu amo o próximo. Quando eu recebo um e-mail desse, amado, eu penso, igual, eu não sei se foi hoje ou ontem que eu recebi umzinho, nem te falei, mas eu li, depois te mostro. Falando essas coisas, eu penso o seguinte, o objetivo está alcançado. As pessoas estão não só sabendo que deve amar o próximo, mas estão praticando isso. E até já dando um feedback, dizendo que compra o DVD agora mais para que o projeto continue e alcance outras pessoas também. Então isso é uma felicidade que traz, porque mostra que o trabalho nosso está alcançando as pessoas e elas estão realmente exercitando, né, esse amor. Não é só dizendo que ama, mas mostrando de alguma forma. E essa é uma das formas também de mostrar. O que nós temos aí agora, Amada, que as pessoas deveriam saber? Assim, sobre de nós sermos o templo, né, Rubens? Sim. Qual, assim, a diferença de ser o templo e ser o tabernáculo? Qual a diferença do templo e do tabernáculo, né? Ô, Amada, se eu disser assim, você, irmão evangélico, deveria saber que nós somos o templo. O irmão evangélico vai dizer assim, irmão Rubens, mas eu já sei disso há muito tempo. Sim, claro. Porque tem coisas, né, que os irmãos sabem. Sim. O irmão sabe assim, eu sou a igreja. O irmão sabe, eu sou o templo. Eu queria ver, amada, se o irmão que está falando isso e que repete isso, viu, irmão? Você que é evangélico, se eu disser para você assim, irmão, você deveria saber que você é o templo. Você que diz para mim assim numa resposta, eu já sei há muito tempo que eu sou o templo. Eu quero perguntar a você o seguinte, se você soubesse hoje que você é o único herdeiro daquela tia que você nunca mais viu, mas que é milionária, e se você soubesse hoje que você é o único herdeiro dela, o que você faria? Você iria para o trabalho normalmente, como sai todas as manhãs? Estaria agora na hora do seu almoço, na hora da notícia, você ia almoçar no restaurante mais próximo? Você iria no cinema com a namorada, já que estava planejando isso há alguns dias? Mas se você sabe neste exato momento que você é herdeiro e tem direito a uma fortuna deixada pela tia que você não viu mais, o que você faria neste momento? Você diria para as pessoas, eu sou herdeiro, eu tenho uma grande fortuna de uma tia minha. Eu agora vou almoçar tranquilo, que eu sou herdeiro, eu tenho uma grande fortuna que a minha tia me deixou, logo mais eu vou para casa dormir, que eu estou na rua trabalhando, eu tenho que visitar ainda um cliente, eu vou lá visitar meu cliente, logo mais eu tenho que ir no culto, eu vou na igreja, mas eu estou sabendo, eu sou herdeiro. Será que é assim que as pessoas agem, amada? Acho que não. Não. Se a pessoa neste momento, ela está agora no trabalho dela, ela trabalha no escritório, e o telefone toca, é um advogado, gostaria de falar com o senhor fulano de tal Beltrano da Silva? Não, sou eu mesmo. É que eu sou advogado da família e tal. E a sua tia fulana faleceu e deixou aqui o testamento dela. E seu nome está aqui incluído. Você é o herdeiro da fortuna dela. Aí eu falo, tá bom, que bom, né? Obrigado. Eu já sei, agora eu sou herdeiro. Tchau. Será que é assim, amada? Creio que não. Pera aí, não desliga não! Pera aí, fala mais, que é isso? Não, eu quero, eu tenho que ir aonde, eu vou fazer o quê? Eu fiquei maluco, não é assim, amado? É assim, exatamente. Mas se você é o templo, eu já sei, eu sou o templo. Vamos comer agora que tá na hora do almoço. É verdade. Eu sou o templo, daqui a pouco eu tenho que ir no culto. Peraí, eu vou no templo? Não, eu sou o templo, eu vou no templo daqui a pouco. O pessoal já não tem mais nem noção de nada, já ficou louco. Eu acho que já perdeu totalmente a estribeira, a capacidade de raciocinar, né? O cérebro foi tudo corroído, não sabe mais nada. Exatamente. Né? Não faz mais associação nenhuma de valores, né? Sim. Então é triste, amada. Às vezes é mais triste a pessoa deveria saber. É mais triste, as pessoas já sabia antes de dever saber. Às vezes é mais triste.
Entende? É melhor deveria saber do que já sabe. Porque eu deveria saber, a partir do momento que sabe, né? Ainda tem lá a opção de continuar ou de seguir. Né? Eu penso assim, se há uma coisa, por exemplo, que eu não sei, né? Por exemplo, eu acho que tem que fazer a Santa Ceia. Eu não sei, eu acho que tem que fazer. Mas agora, eu assisto o DVD de Você Deveria Saber, e agora eu aprendo que isso é ceia mitraica. Então eu vou ficar feliz, porque eu deveria saber que não posso fazer ceia. Não sabia, mas agora eu sei. Só que no caso do templo, eu deveria saber que eu sou o templo, mas eu já sei. Eu já sei. Exato. Então se deveria saber, não faz falta. Nenhuma. Nenhuma, porque eu já sei que eu sou o templo. Então eu creio que agora é hora de parar para pensar. Concordo. Né, amada? Chegou a hora de parar. Já sabe que é o templo? Já está um caminho andado. Sim. Vamos parar agora para refletir. Se você soubesse que você é herdeiro único, o que você faria? A sua vida seguiria normal ou teria uma atitude diferente naquele momento? Então agora, meu amado, você tem que parar para pensar sobre o templo. Se você é o templo, você tem que agir como o templo. Tá certo, amada? Certo. Mas se o templo de Deus não é você, é aquele local, aí é uma outra coisa. Uma outra coisa, exatamente. Né, amada? Sim. E o detalhe mais interessante, que é um aspecto simples, mas que leva em conta. Aquele que destruir o templo do Criador será destruído. Peraí, eu não vou fazer o que agora? Eu não vou jogar uma bomba naquele edifício podre, construído por mão de homens? Não, aquilo ali eu jogaria uma bomba atômica ali dentro. Não para destruir as pessoas, mas um prédio que não vale nada. Ele é lixo. Sim. Mas e eu fazer um mal ao meu semelhante? Aí é destruir o templo. Então nós temos que lembrar também que assim como eu sou o templo, até o meu adversário que não gosta de mim, com certeza, também é filho do Criador e templo é dele. O templo dele, a habitação dele. A habitação dele. É verdade. Então, neste momento, eu tenho que exercitar isso. Amada, eu sou o herdeiro da tia que morreu e fiquei com a fortuna dela. Está no testamento. Sou eu. Mas eu não exercito isso. Eu continuo indo para o escritório, trabalhando de contínuo, e entro de manhã cedo e saio à tarde, pego o trem, pego o busão. Em São Paulo é busão, né? É, busão. O pessoal do Rio não sabe o que é busão, não. No Rio é só ônibus mesmo. Pega o busão, vai pro trampo. Trampa o dia todo, depois pega o busão de volta e vai para casa. E aí, vida que segue. Eu sou herdeiro, mas é vida que segue. É, muito estranho. Não tem um comportamento de herdeiro. Entendi. Será? Mas peraí, eu sou o templo, então meu comportamento tem que ser de quê? De templo? E eu tenho que ver também que o semelhante também é templo. É o templo. Então tem que ser respeitado como templo. Mas o respeito se passou a ter por uma casa de pedra, como bem descreveu Barnabé. Eu até acho que eles transferiram isso da gente ser o templo para uma construção de pedra feita por homens também, por causa disso, porque essas pessoas, não digo as pessoas, mas quem sabe das coisas, ensinam para as pessoas que a casa lá é o templo, para não ver no outro que é o templo e a habitação do Criador. Porque, né, se fala que um irmão, porque tá fora lá do templo dele, né? Tá entregue ao mal porque é pobre, é mendigo, é o que for. Tá entregue ao demônio, né? Às vezes não tem amor por ele, nada. Então não vê como aquela pessoa que está ali... É desprezível. É desprezível, não é a habitação do Altíssimo. Não. Mas a habitação do Altíssimo, para eles, é o templo feito por eles. Por eles, que faz com as próprias mãos, sendo que o próximo, né, foi feito não por mãos humanas. Exatamente. Né, mas do nosso ser, a nossa consciência, tudo a nossa existência, isso é o Criador, né? Assim, amada, nós abrimos aqui falando da importância da ideia do Você Deveria Saber e depois agora ressaltando a questão do templo, né, e mostrando um exemplo que se fosse herdeiro, geralmente a pessoa botaria um valor nisso, né? Então, só para lembrar a pessoa, amada, que mais valioso do que uma herança deixada por uma tia, que é coisa humana, é a herança maior deixada pelo Criador, que fez com que seu filho morresse, pagasse alto preço no sangue para que a gente fosse o templo e morada dele. Então, temos que agora passar a exercer uma vida e ter também a visão de outras pessoas da mesma forma, de que elas são também templo. Tá certo? Sim. E até aqui, amada, nós estamos a 14 minutos e 35 segundos deste vídeo. Certo. Nós estamos falando a linguagem que o sistema religioso sempre usou
para poder não confundir mais ainda. Correto. Mas é bom lembrar que, na verdade, não é bem templo que nós somos. E foi assim que você abriu aqui o assunto, né? Porque fala-se muito em templo, né? E o tabernáculo, né? Os dois são a mesma coisa, um difere do outro. Eu creio que as pessoas deveriam saber, amada, que houve uma promessa feita pelo Criador a Davi. Então, se houve uma promessa do Criador feito a Davi, o que está valendo é esta promessa. Sim. Agora, nós aprendemos, e eu mesmo repito exaustivamente, que essa promessa é o templo. Mas por que eu próprio sabendo, repito exaustivamente que a promessa é o templo? Para que as pessoas venham a entender, ainda com a mentalidade que ela está acostumada, para poder não ver coisa muito diferente. Porque, na verdade, a verdade é muito diferente do que está aí. Mas chega um momento que você deve refinar mais as coisas. E nós vamos mostrar para você, pela Escritura, que o Criador nos prometeu fazer a tenda dele, e não um templo para ele. Tabernáculo. É, o tabernáculo. A figura é o tabernáculo, é a tenda da congregação. Certo. A figura não é um templo de pedra. Existem diferenças nisso? Bom, se você for observar pela ótica, vamos dizer assim, amada, a ótica da visão que a Escritura nos dá, segundo a visão do Criador, tem diferença. Tanto que o próprio Criador, amado, em algumas passagens da Escritura, mostra que aquele povo tinha um costume, o povo escolhido, não digo na era de Salomão, de Davi, que foi tudo se deteriorando, tá certo? Mas aquele povo antigo de Hebron tinha o costume de habitar em tendas. Sim. E habitar em casa de pedra para ele era uma ofensa. Sim. Eu pergunto, será que aquele povo de Hebron, os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, as famílias deles, né, até mesmo chegar a Ló, Ló depois foi para Sodoma e habitou em casa de pedra. Sim. Né, mas no período antes, enquanto estava junto com Abraão. Aquele povo todo, amada, eles tinham um coração ligado nas coisas da terra, porque os homens eram carnais, eram normais ser assim, mas eles inconscientemente, eles praticavam coisas do futuro para deixar para nós sombras. Certo. Entende, amada? Sim. Eles nos davam sombras, mas eles morreram sem jamais saber disso. Verdade. Que eles fizeram muitas coisas de sombra para nós. Então essa atitude deles de habitar em tendas, tá certo, amado? E não em casas, era realmente hoje já uma sombra do que nós somos. Porque o nosso Criador, nós não vemos na Escritura hora nenhuma, ele, vamos dizer assim, vendo com bons olhos a questão da régua, do compasso, do esquadro. Entende? Certo. Hora nenhuma. Esquadro e compasso. Na Escritura é sempre de forma negativa que é visto. É sempre assim, ó. Inúmeras vezes. E na nova aliança, então, amada, que é tempo espiritual, nem se fala. Nem se fala. No tempo das coisas físicas já é descartado, de lado. Agora imagine na época da nova aliança. Entende? O esquadro e o compasso. É por isso que o sistema que está aí hoje, né, já há muito tempo, dos maçons, né, dos construtores, adoram o esquadro e o compasso, porque na Escritura eles são objetos, vamos dizer assim, mal vistos de forma espiritual. É, por isso que no Antigo Testamento, né, o Criador até fala que ele sempre habitou em tendas, né? Em tendas mesmo, ele né? faz questão de faz dizer questão, isso. Né? E hoje, sendo a tenda, né? E nós que ele habita. Né? Então, amado, você deveria saber hoje, esse momento aqui que nós estamos falando, não é que você deveria saber que você é o templo, isso você já sabe. Eu já estou repetindo aqui umas 4 ou 5 vezes. Você deveria saber que você é a tenda do Pai. É isso que você deveria saber e vai ficar sabendo, porque nós vamos ler agora a passagem em que o Criador fala através do seu profeta Natan com Davi, e vamos ver também o anjo do próprio Criador falando com Maria, e vamos comparar, e vamos ver a tenda do Pai no lugar do templo. Tá certo? Tá certo. Você conseguiu cruzar os animais como queria? Sim, mãe, na primavera vamos ter muitas ovelhas. Nunca tivemos homem melhor para cuidar dos rebanhos.
Não é difícil convencer os animais para cruzarem, mãe. Nem alguns homens. Não queremos falar contra Esaú. Ele se casou com gente de outra tribo e agora está construindo uma casa de pedra, como as de Canaã. E então? O que você acha? Poderia construir uma para você. Uma casa de pedra? Não, Esaú. Não sou de Canaã. Minha amadinha, vamos ler então aí o momento em que o Criador fala através do profeta Natan para Davi. Agora, sempre que nós lemos essa passagem, já foram várias vezes, era para mostrar que o templo não é de Deus, né? Sim. Que Davi não foi autorizado a fazer o templo. Que não autorizou Davi. Não pediu para ele fazer. Então, agora nós vamos ver, mas a ideia aqui a gente percebeu o seguinte, que é a casa do Criador, é a tenda, somos nós. Ah, certo. Entende? É Correto. isso aí. Tá. É para isso que nós vamos dar uma olhada agora aí. Quando o rei ocupou a sua casa, né, e o Criador o tinha livrado, o rei aqui é Davi, né? Uhum. Ocupou a sua casa e o Criador o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natan: Vê, eu habito numa casa de cedro, e a arca do Criador habita numa tenda. Natan respondeu ao rei: Vai e faze o que o teu coração diz, porque o Criador está contigo. Né? Agora você vê, amada, a arca habitava numa tenda. Numa tenda. O Criador quando determinou a construção da arca, era para que a arca habitasse realmente numa tenda. Entende, amada? Uhum. O Criador nunca falou assim: agora vai você ou teu filho, alguém, e faz no lugar da tenda uma casa. Até porque se fosse para fazer uma casa no lugar da tenda, ele tinha mandado naquela época a Oliabe e a Azalael, os caras que prepararam o tabernáculo, que preparasse a casa. É sim. Entende, amada? É verdade. Então ele nunca pensou em negócio de casa, mas de tenda. Aí as pessoas agora que são do sistema religioso e gostam de pegar a gente no contrapé, pode dizer: Rubens, como naquela época eles iam construir uma casa se Israel estava peregrinando no deserto? Ah, sim. Não poderia fixar uma casa, tinha que ser realmente uma tenda. Uma tenda. Amada, tudo é sombra, minha amada. Essas pessoas que pensam assim e talvez busquem justificar o sistema religioso falando essas coisas, deve pensar, pelo menos, que o Criador é onipotente. Com certeza. Onde ele mandasse fazer uma casa, se ele quisesse, ali ficaria até hoje. Sim. Fosse no deserto, fosse fora do deserto, fosse onde fosse. Ele até transformava o deserto num oásis. Sim. Ou num país tropical. Ele que fez tudo. Mas não foi desta forma, porque o Criador nos queria deixar a sombra. A sombra pra gente ver. Entende, amada? Verdade. Então é melhor nós crermos que o que ocorreu, ocorreu como ocorreu, porque foi essa exatamente a vontade do Criador. Não para aquele povo, para o proveito deles, mas para com aquele povo, para o proveito nosso. Entende, Sim, amada? entendi. No período pós-selo. Perfeito. Da aliança. Então, o que eu estou mostrando para você aqui, e que eu creio que é importante prestar atenção, é que o Criador, através da sua arca, habitava onde, amadinha? Entenda. Entenda. Por que o Criador habitava na tenda? Porque ele não tinha algo melhor para ele, tinha que ser a tenda? Não. Claro que não. Não pode ser por limitação. De maneira alguma. Eu prefiro acreditar que é porque ele queria que fosse na tenda, e isso com um motivo específico. Para nós hoje. Nós hoje. Porque essa tenda mais para frente ia se chamar pelo nome dele. O Rolial. Né, amada? A palavra original, segundo os estudos da época, a tenda do Criador. Não precisa discutir. É paleo-hebraico, é hebraico, é assírio, seja a língua que for, isso não faz diferença. O importante é o sentido da palavra. Tenda do Criador. Somos nós. Barraca do Criador. Tabernáculo do Criador. Exatamente. E aí, para poder puxar a pessoa para o entendimento correto, podemos até templo do Criador. Certo. Né, amada? Correto.
Para ir lá pegar pela mão lá dentro e conduzir. Lá dentro do sistema, para tirar do sistema. Saia dela, povo meu, né? Tirar do templo falso, né? Exatamente. Vamos ler de novo, amadinha, prestando atenção que você vai cada vez mais ficar afinado com o que foi escrito para nós, que é muito precioso. Verdade. Quando o rei ocupou a sua casa e o Criador o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu habito numa casa de cedro e a arca do Altíssimo habita numa tenda. Amadinha, e eu tenho que falar algo, amadinha, que é com o coração muito apertado, mas eu tenho que falar. Davi está no coração de muitas casas de pedra hoje. É verdade. Davi está em muitos corações aí hoje, do sistema religioso, né? Morando lá dentro, né, amado? É, isso mesmo. Ele não mudou da casa de pedra dele. Né? Sim. Essas sombras, amadas, são coisas muito fortes que o Criador deixou para nós. Você vê que as pessoas defendem Davi de tudo e é tudo por Davi. Davi está morando nessas tendas de pedra, que são casas de pedra, de cedro, do que for até hoje, amado. Eu creio, Rubens. Agora, e no raciocínio que você falou agora, as pessoas dizem que a letra mata, a gente lê isso aqui, né, e fala que a gente é da letra. Eu acho que a gente consegue ver coisas assim bem mais espirituais, né? Porque essa passagem mesmo, ela é bem espiritual. Davi mesmo declarou, amada, pela sua própria boca: eu habito em casa de cedro. Era madeira de lei forte. Madeira dura, né? Como hoje as casas de pedra. Davi estava habitando em casa de pedra naquela época. E hoje? Será que não é Davi que está habitando na maioria das casas de pedra que estão por aí? É verdade. Porque quando essa pessoa reconhece: eu sou o templo, e frequento o templo, ela mesmo está reconhecendo que ela é de pedra. Ela é um templo, é de pedra o templo. Mas o Criador não habitava no templo de pedra, na casa de pedra. É verdade. Quem habita na casa de pedra é Davi, amado. O Criador habita na Oholial, a tenda dele. De carne. Né? De carne, não feita por mãos de homens, né, amada? É verdade. Minha rica, aí é que o negócio fica sério. Vamos ler mais uma vez, amadinha, nunca é demais, né? Quando o rei ocupou a sua casa e o Criador o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu habito numa casa de cedro e a arca do Criador habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze o que o teu coração diz, porque o Criador está contigo. Amada, a aparência, né, a impressão é algo muito perigoso de lidar com ele. Dizem que a primeira impressão é o que fica, né? Nós já aprendemos já nos prepare-se sobre essência e impressão. Sim. Né, amada? Então, à primeira vista, você não vê a essência, você vê a impressão. A impressão é a primeira coisa que se observa. Se você for ver um produto qualquer que você queira comprar, por exemplo, um xarope, você vai ver logo o rótulo, a impressão do rótulo. Né, amada? Isso é normal, é assim mesmo. A gente sempre é pego no contrapé pela impressão. O primeiro estalo, a impressão que dá, parece que é mais forte que a essência. E quem não sabe do que eu estou falando, essência e impressão, assista o DVD volume 3 do Prepare-se. Né? Está nele. Eu acho que está também em outros volumes. Mas no 3 eu tenho certeza que está. Então, amada, a primeira impressão que se tem é de que está tudo certo. E Natã teve essa impressão. Por isso é que ele disse: vai, rei, faz. Porque tudo que você faz, o Criador é contigo. Isso é impressão, não é essência. Sim. A prova de que isso é impressão é que nesta mesma noite o Criador chamou a atenção do profeta. Sim. Né, amada? E esse era profeta. Isso era profeta. Não é igual de hoje. Hoje, profeta de hoje, a palavra que ainda perdura, é quem fala o que está aqui para as pessoas que não sabem. Mas não que faz adivinhações, né? Não isso. Ou vê o futuro, né? Ou fala do futuro. O vidente acabou. Natã era um vidente, né? Sim. Mas hoje não tem mais vidente. Correto. Verdadeiramente não tem. Mas nesta mesma noite, a palavra do Criador veio a Natã nestes termos. Aí ele diz: vai dizer ao meu servo Davi: assim diz o Altíssimo,
construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Olha. Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e um abrigo. Amadinho, vamos lá. Só repetindo. Peraí, vamos analisar. Aspectos positivos ou negativos? O Criador colocou aí casa, templo, pedra como aspecto para ele, positivo ou negativo? Negativo. Se fosse positivo, ele não habitava numa. Ou ele não pode habitar numa casa se ele construiu o planeta, o universo, tudo, nossas células. Sim. Não poderia ele habitar numa casa ou fazer uma para ele? Poderia. Se ele precisasse habitar, porque sobre ele habitar, não vou repetir, mas já falamos isso exaustivamente, ele não tem um bumbum para cansar, para sentar. É verdade. Não tem uma espinha para doer, para ter que deitar. Exatamente. Então, é outra história. É. Mas veja bem o que eu estou colocando. Na visão, foi o que eu falei logo no início, na visão do Criador, que é passado para nós através da Escritura, existem características dele que são muito, muito bonitas de se perceber. Sim. Neste caso, a preferência dele de habitar em tenda, em razão ou função de habitar em uma casa de tijolo. E aí, volto a dizer, não quero muito repetir, o povo dele, que ele criou, que ele chamou, tinha a mesma característica. Eles não gostavam de habitar em casa de pedra. Isso para eles era um desagrado ao Criador. Porque o negócio do Criador, não estou falando negócio de comércio, mas a aliança dele era com a tenda. Por isso ele fez uma promessa a Davi, amado. Porque o Criador conhecia o coração do Davi. E viu, por exemplo, que Davi não estava dizendo eu moro numa casa boa e posso dar uma... Se ele fez dessa forma, mas não foi com a intenção, certamente, de colocar o Criador abaixo dele. Não foi. Entende? Não foi. Porque, na verdade, se você for olhar a grosso modo, parece isso. Mas eu penso que não foi essa a intenção de Davi. Foi realmente de fazer o melhor para o Criador. Sim. Como ele sempre quis fazer, cantar, dançar. Exato. Nunca acertou, sempre errou. Né? Vamos dizer a verdade, porque o Criador nunca pediu essas coisas, mas ele queria sempre fazer alguma coisa. Aí, amada, quando eu perdi um pouquinho do que eu estava falando antes aqui, mas eu acho que eu consigo voltar. O Criador chega e fala, eu tenho andado nas tendas. Nas tendas. E se eu quisesse, falava qualquer uma... vamos dizer, tribo de Israel, né? Sobre fazer uma casa para mim. Eu mesmo faria, haja uma casa. Ou nem fala haja, já ouve antes dele falar. Porque com ele não tem critério nenhum dessas coisas, né? Mas o que a gente vê, que eu estava dizendo, é isso, que ele tem um perfil de valores do próprio Criador, que a gente conhecendo a Escritura, conhece esses tipos de valores dele. Então você vê, amada, que o que ele fez com que aquele povo dele gostasse de habitar em tendas... E ele também, por preferência por tendas, já era uma visão futura de nós. Para nós hoje. Hoje que somos a tenda. Por isso ele fez uma promessa a Davi, porque ele viu em Davi, eu pensar pode. Pode. Eu penso que ele viu em Davi uma boa vontade, não uma altivez. Verdade. Então ele contemplou Davi com uma promessa. De que alguém faria para ele uma casa. Não. Uma tenda. É verdade. Porque ele não quer casa, amado, ele quer tenda. Sim. Isso que o povo não entende, mas eu quero que entenda. Ele quer a tenda. Um abraço ao meu amado pastor Leandro, ele que sempre gosta de fazer um trocadilho assim, né? Eu gosto muito do meu amado Leandro, que fez o debate com a gente, né? Irmão, a gente gosta muito dele, ama demais. Então, amadinha, que entenda que, na verdade, o que ele sempre quis é tenda. E nós somos essa tenda para a habitação dele. Ele não quis a casa, é verdade. Então ele prometeu a Davi que de Davi sairia aquele que construiria para ele a tenda. Outra coisa que eu quero que o pessoal entenda, né, e que deveria saber, é que igreja é um termo blasfemado, é eclésia. É grego, significa tirados para fora. Tirados para fora de onde? De qualquer lugar, para ficar exposto ao sol. Tirados para fora para adorar o sol. Essa é a essência. Porque aquele povo adorava o sol do lado de fora, eles ficavam no alto, mais perto do sol talvez, eles entendiam assim que era mais perto do sol. Eles subiam no monte lá, no Zigurate, para adorar o Deus Sol. Então, igreja
é um termo dito grego para tirados para fora. A palavra que deveria estar no lugar de igreja, traduzida é a tenda do Criador. A tenda do Pai, a tenda do Eterno, a tenda do Altíssimo. Né? Qualquer um que você possa saber que seja o Criador ou o nome dele. Que nós acreditamos que seja Yahweh. Então, Oholial, a tenda de Yahweh. Né, amada? Sim. E nós cremos que seja assim. Porque os estudos mais antigos dizem que é assim. Mas eu mesmo não posso afirmar de mim que esse é. Mas é por aí o caminho. Sim. Não é igreja, eclésia. Né? O entendimento é mais para esse, talvez de Yahweh, do que, claro, perfeitamente, do que igreja, que é grego. É adversário. É outra história. Lê de novo, amado, e vamos em frente. Então, Por favor, minha riquinha. Aí, como é que fala? Quando o rei ocupou a casa, né? Ocupou a sua casa, e o Criador o tinha livrado de todos os seus inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu habito numa casa de cedro, e a arca do Criador habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faz o que o teu coração diz, porque o Altíssimo está contigo. Certo. Né? Mas nesta mesma noite, a palavra do Altíssimo veio a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Criador, construirias tu uma casa em que eu venha a habitar? Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído, né, como pastores do meu povo Israel: por que não edificaste para mim uma casa de cedro? Certo? Né? Ele diz assim: por que eu não pedi já há muito tempo para fazer uma casa para mim de cedro, uma casa de madeira, uma casa de para aquelas pessoas, para os juízes lá, né, que comandavam o povo. Na verdade, até sombra do Salvador, né? O Salvador também veio ao mundo e era igual a tenda do pai dele, né? Frágilzinho lá no meio do povo, né? É verdade. Mesma coisa, é a sombra. Sim. Eis o que dirás ao meu servo Davi. Assim fala o Criador dos exércitos. Agora, amada, vem uma promessa do Criador para Davi. Essa promessa não é de construção do templo, não, amada. É outra que as pessoas deveriam saber. Eu também acho. Meu amado, olha para cá, isso é muito sério. Quando o seu pastor disser para você que o Criador fez uma promessa, o Deus, se ele falar Deus, a Davi de construir um templo, eu também fui enganado muito tempo nisso, meu amado. É só você ler, como a Elaine vai ler agora aqui esse pedacinho, ou em outras passagens também, e você vai ver que jamais o Criador, ele prometeu um templo a Davi. Se você me viu repetindo isso algumas vezes anteriores, eu creio que chegou a hora agora de refinar mais a coisa. Agora já não é a primeira série mais, agora já é o ginásio, para que a gente vá aprendendo melhor. Porque muita comida de uma vez a pessoa embucha, tem que ser aos poucos. O Criador nunca prometeu construir um templo, nem a Davi, nem a ninguém. Ele prometeu a Davi levantar um construtor do templo. É isso que está escrito ali. Ele disse para Davi, numa promessa, num compromisso com Davi, de levantar um construtor para o templo dele próprio, não do Davi, mas do Criador. E esse é Yahushua. Este é o nosso Salvador. Você vai ver agora comigo. Então, de maneira nenhuma, está errado. Você deveria saber. Jamais o Criador fez aliança com Davi ou promessa de construir templo. Mas a promessa foi de levantar, suscitar um construtor, uma pessoa que iria construir este templo. E esta pessoa é seu filho. Não filho de Davi, mas será chamado filho de Davi. Filho do Criador e Yahushua. Você vai ver isso agora e não vai ter mais dúvidas. Mas no momento, o que você deveria saber, terceira vez, repetindo, é que a promessa do Criador para com Davi é de levantar não o templo, mas um construtor do templo. Ou seja, o que o Criador está prometendo a Davi não é novo não, meu amado. É o mesmo que ele prometeu a Abraão.
É o selo. Verdade. Vai, minha rica, por É favor. verdade. Eis o que dirá o meu servo Davi. Assim fala o Criador dos exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei, eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Amado, só um detalhe enquanto você não continua. Isso tudo é sombra, viu, amada? Esse reino do Davi que ele fala, essa coisa toda, é a coisa futura, viu? É a glória, a eternidade, é a salvação, viu? Sim, tá porque tem uma passagem que a gente acho que foi até depois aqui, nos profetas, que fala sobre isso, né? Que fala, estamos esperando Davi, alguma coisa assim. E não é o Salvador. Não é o Davi. Porque ele não vai voltar. voltar. Mas é o reino dele através do filho dele. Ele não ia voltar. Qual é o filho dele? O Salvador, né? Salvador. É o filho de uma linha de visão da própria escritura, né? Tá certo? Que ele é filho de Davi. O próprio anjo fala isso. Ele mesmo diz assim, como pode eu ser filho de Davi se Davi diz o Senhor ao seu Senhor? Não, porque ele não é filho de Davi como se fosse um ser humano. Isso aí já estamos falando da eternidade. Se fosse uma coisa assim carnal, né? Uma linhagem carnal. Exatamente. Embora fosse também, né? Também. Da linhagem. Mas descendência, né? Mas isso que ele tá dizendo, naquele momento ele está dizendo que ele é o Criador. Por isso que, como pode o Senhor, diz ao meu Senhor, assenta do meu lado. É verdade. Né? Aquela passagem. Só abrir porque alguém pode pensar nisso também. É só apagar incêndio isso aqui. Agora vamos em frente. Entendi. É. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel. Eu o fixarei para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-los como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. O Criador te anuncia que ele te fará uma casa. Né? Amada, veja bem, amada, mas outra coisa mais rica do mundo aí, amadinha. Presta atenção. O Criador anuncia a Davi que o Criador criará uma casa para Davi. O Criador te anuncia que ele, né, te fará uma casa. Viu, mano? Não é Davi fazer casa para o Criador, é o Criador fazer uma casa para ele. Exatamente. Vamos lá, amada. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir. Agora vem uma promessa. A promessa do Criador construir um templo. Ó, vê se é isso. Que o sistema religioso ensina isso. Que ele mandou fazer aquele templo. Vê se é. Cadê? E quando os teus dias estiverem completos e depois vieres que você morrer a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti. Olha, permanecer a linhagem após dele. É da linhagem, lá na frente. Não é filho dele, Salomão. Vai vendo. Após ti. Aquele que depois terá... que ele morrer. Ele fez Salomão, ele estava vivo, amado. Ele fez Salomão com Betseba. É verdade. Cruzando com a Betseba lá no Palácio Real. Então, ele estava vivo. Não é Salomão, é da linhagem de Salomão. Vamos embora. É verdade. Aquele que terá saído das tuas entranhas e firmarei a sua realeza. Vai firmar a realeza do Criador, nosso Rei Eterno. A realeza. Salvador, Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Então veja bem, ele está levantando um homem que vai construir uma casa. O nome dele. Uma casa ao nome do Criador. Tenda do Criador. Sim. Igreja é tirados para fora. É verdade. Isso não é o nome dele. Templo de Salomão, minha amada, é templo de Salomão. Templo de Salomão, Templo de Herodes é templo de Herodes. Templo de Zorobabel templo de Zorobabel. Exatamente. O templo do seu Manuel Pereira da Silva, pastor da esquina, é do seu Manuel. O templo da Universal é do Macedo. É do Macedo. Ele construirá uma... será ele que construirá uma casa para o meu nome. Uma casa para o meu nome. Agora, amada, esta casa para o nome dele é a tenda do Pai. Não é a casa do Pai, nem o templo do Pai. Sim. Entende? É a tenda do Pai.
Certo. Quem sabe nos originais mais antigos aí estava até ele construirá uma tenda ao meu nome. Quem sabe? É verdade. Seria mais propício do que uma casa. Temos que ver que estamos lendo a Bíblia, né? É. E quando fala também uma casa ao meu nome, amada, na sombra futura, a casa também representa a família. Porque nesse momento aí pode estar dizendo uma família para o Criador. Nós, a Orolial. Certo. Não o Orolial, eu, você e ele, a individual. Mas a Orolial coletiva, a casa do Pai. Ah, tá. Vamos falar no termo blasfemado que entende melhor, infelizmente. A igreja. É porque o negócio ficou tão de ponta cabeça, tão virado ao contrário, que às vezes você até citando uma palavra blasfemada, para a pessoa entender, às vezes fica até melhor. Então entenda a igreja. Quando se citar uma casa, pode estar se falando da Orolial, da coletividade, das pessoas que foram agrupadas num só corpo, do que se conhece hoje como a igreja. Certo. Né? Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. O trono de Salomão não foi para sempre. Verdade. O trono do Salvador é para sempre. Para construir uma casa ao nome do Criador, né, ou uma tenda, seria exatamente ao nome dele. Por isso, Orolial. Sim. A tenda de Alro, né? O tabernáculo de Alro, o tabernáculo do Pai. Por que quando fala tenda ou tabernáculo? Porque é a mesma coisa. Tenda e tabernáculo. Agora, casa e templo já é diferente. Certo. É de alvenaria, ou madeira, ou o que for. Eu serei para ele pai. E ele me será por filho. Será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homem. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. Certo. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre. O trono de Salomão não foi para sempre, até houve divisão logo depois dele, né? E apenas tem um trecho aí que o pessoal fala, mas se ele vier a transgredir, o Salvador tinha livre-arbítrio. Salvador, se quisesse, a hora que quisesse, ele fazia como a música do Raul Seixas. Larga a cruz de lado, segue para morrer em paz. Ele fazia isso a hora que ele quisesse. Eu ia perguntar isso, que alguém pode perguntar assim aqui, mas não pode ser o Salvador, porque, né, que ele vai castigar com vara de homem, com açoite, se transgredir. Lá não transgrediu hora nenhuma. Em tudo ele foi tentado a transgredir, mas em nada pecou. Não transgrediu em nada. E ele tinha o nosso Salvador. Tinha. Exatamente. Então você vê, amada, que mesmo assim o sistema religioso pega numa raiz podre na beira do abismo para não cair. Com certeza. Porque tá vendo 1000 coisas aí que mostra que não é Salomão. Mas se tem uma que diz que castigará, aí já tenta pegar para dizer, não é Jesus. Não é Jesus, não é mesmo, né? Mas o Salvador poderia ter transgredido. Certo. Agora, daqui, amada, tem alguns elementos aqui, tem alguns elementos nessa conversa, que elas te dão links, elos, para você ligar a essa promessa quando foi cumprida. Entende? O Criador, amada, ele faz aqui alguma coisa aqui, neste ponto, quando é lá na frente, a gente esquece, ou não sabe, ou não viu, mas ele amarra. Ele não deixa solto. Ele amarra aquilo que ele falou lá na frente, conforme foi dito. Então agora vamos ver a amarração disso lá no anjo, quando anunciou esse que ele estava suscitando. Eu vou traduzir em miúdos para você, de repente simplifica mais. Olha só. Terminando, né, para a pessoa ver que terminou aqui, ó, Natan comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Quer dizer, acabou aqui. Na outra assim, conforme toda a visão de Natan foi dito, não teve mais nada. Lá em Crônicas é outro assunto, depois a gente fala. Porque Davi lá deu uma mentida lá categórica, mas é outra coisa. E que prova que Davi mente é que aqui está diferente de lá. E aqui é o Natan falando, né, o Criador falando pela boca de Natan. E lá é Davi falando pela boca dele. Então qual que você vai crer mais, né? Está relatado lá, mas tudo está relatado na Bíblia. O que mais tem na Bíblia é mentira, de pessoas que mentiram, né? Então, Davi não mente. Então Davi é Deus, então continua com ele no coração aí guardado. Como no lugar do Salvador, porque é isso que as pessoas fazem. Tem mais Davi do que o Salvador no coração. Mas o que eu estava dizendo aqui, amada, que é importante a gente dar uma observada, é que existem palavras ditas do Criador através de Natan a Davi, que no momento que ele vai cumprir isso que ele prometeu através de Davi, o anjo dele fala desse cumprimento. Sim. Então é o que a gente vai ver agora. Vamos ver se tem a ver com o que ele falou na frente. Vamos lá, bem devagarzinho, amadinha. Sim. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria,
encontraste graça junto do Altíssimo. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho. E o chamarás com o nome, do jeito que está aqui, né? Emanuel. Jesus. Ah, né? Jesus, está aí. Jesus aqui. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Peraí, já tem uma característica. Este aí será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Lá quando Natan falou, a boca do Criador falou, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, Já né? tem um ponto aí, ó. Ele ó. será chamado Filho do Altíssimo. Ó. E o Criador lhe dará o trono de Davi, seu pai. É filho de Davi. É. Dará o trono de Davi, seu pai. Sim. É a raiz de Davi. Ele Tá reinará certo? Ó. na casa de Jacó para sempre. Ó. E o seu reinado Peraí. não terá fim. Reinado de Salomão não foi para sempre, teve fim. Fim. Esse é para sempre. Vai mais, vê mais aí. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Ó, acabou? Aí Vê mais. Aqui. Não, termina aqui. Termina aí? Diz. Sim, sim. Então tá bom, mas ele é filho do Criador, nós sabemos. Então lá também na profecia, lá, na promessa, falava que é filho do Altíssimo. É o filho do Altíssimo. Filho né? do Altíssimo, filho de Davi. Ah, falou antes, eu serei por pai. Eu serei por Eu pai. serei por pai. Então, mesma coisa que ela é igualzinho, eu serei por pai. Isso. Né? Quando fala se ele vir a transgredir, eu serei pai. Então, o que ele amarrou aqui com Davi, amado, ele deu laço lá no final. Exatamente. Selou. É esse que ia construir a tenda do pai. O assunto aqui agora não é se o templo é ou não é a casa de Deus, não é esse. Uhum. Porque se fosse, nós veríamos várias passagens em que mostra que o templo, né, quando o Salvador fala, o zelo da tua casa te devorará, não diz respeito ao templo. Sim. Minha casa será chamada casa de oração, não diz respeito ao templo. Uhum. Mas é outro assunto que já está muito massificado por nós. Quem não viu pode ver outros vídeos. Né? Agora, neste agora é para dizer que nós, e você deveria saber, nós somos a tenda do Pai. Ou se quiser dizer, nós somos o tabernáculo do Pai. Ou se não quiser traduzir, mas usar o original arcaico ou paleohebraico, nós somos a Oholial. Nunca nós somos a igreja. Porque igreja é eclésia. É tirados para fora para adorar o Deus Sol. Então nós não somos isso de paganismo grego, nem romano. É verdade. Né, amada? E nós não somos templo, porque nós não somos de pedra. Nós, na verdade, somos a pedra. Foi o que Pedro disse. A pedra erguida para a morada do Altíssimo. É verdade. Né, amada? Mas não de pedra. Agora, meu amado, tem uma coisa muito importante nisso tudo, que eu creio que deva ficar na sua mente. Se muita coisa não ficou, que pelo menos fique o seguinte. Nós somos a tenda feita ao nome do Pai. Oholial, morada do Criador. Nós devemos ver nosso próximo também como Oholial, morada do Pai, do Criador. E isso não é para saber, isso é para exercer. Se não pescou nada daqui, amada, para ficar na mente, que fique isso. É verdade. Entende? Se eu sou herdeiro, eu vou buscar a minha fortuna. Então, se eu sou tenda do Pai, e também tenho consciência que meu irmão é tenda do Pai, eu mesmo faço todos os trabalhos sacerdotais aqui dentro. Exato. Porque a minha arca está aqui dentro. Não é, amada? Eu não sou uma tenda? Então eu tenho uma arca. A arca que foi me dada é o Salvador que mora aqui dentro. Exatamente. Esse Salvador que morreu por mim é minha arca. Não é uma arca feita por Azalael nem Oliabe, mas é a arca feita pelo próprio Criador, o filho dele que ele fez e botou aqui dentro. Então, se eu tenho aqui dentro o filho do Criador, o Criador morando aqui, o espírito dele, eu tenho que me comportar como alguém santo. E da mesma forma também o meu próximo eu devo considerar pela mesma forma e jamais trazer prejuízo para ele. E não dá essa honra, né, de ser a casa do Eterno para algo criado pelo homem, né? Não é mais fácil, amado. Eu dou a minha fortuna da herança pro meu amigo que trabalha comigo no meu setor, no escritório. Eu dou para ele, então pro pastor. Pastor, hoje eu descobri que eu sou herdeiro de uma grande fortuna. E eu tô dando minha herança para você. Pode ir lá pegar. Quem faria isso? Infelizmente, com a tenda do Criador, muitos têm feito. Estão fazendo.
glory that I went down swinging. I went down giving God the glory. I went down giving God the praise. Slap 3 people high five. Say, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Is he worthy? While you're broke, still praise him. In your busted car, still praise him. Now unto him who is able, he's able to keep your lights on. He's able to take it.